Bom dia, sexto ano, tudo bem? Professor Lucas. Esta é a última semana desse PET, do PET 2, a semana 6. Nós vamos trabalhar sobre as questões indígenas, focando um pouco mais aqui em Minas Gerais. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, o seu PET está bem simples, as questões são bem pequenas. Eu estou deixando para vocês aqui, nas indicações de sites e vídeos, algumas coisas bem curiosas. Se vocês puderem assistir, vai ser muito legal. Tem um site, inclusive, o primeiro que está indicado aí, que ele tem todos os nomes dos povos indígenas que existem no Brasil, obviamente também em Minas Gerais. É muito interessante você conhecer os nomes, a raiz dos nomes, a explicação dos nomes, é bem legal o site. Se você puder brincar com ele depois, ele é bem interessante. Pessoal, o Pet está falando um pouco dos povos indígenas aqui de Minas Gerais, né? E perguntando um pouquinho sobre a sua movimentação, porque Minas Gerais tem alguns grupos indígenas, tem bastante, mas eles são muito espalhados aqui em Minas Gerais. Tem o nome dos grupos indígenas aqui e você pode tentar pensar um pouquinho sobre ele e marcar a opção certa. Ao final, no formulário tem a resposta se você tiver um pouco de dúvida. A questão um pouquinho, ela deixa a gente pensar, ela é um pouquinho realmente mais complexa, tá bom? Vai falar um pouquinho sobre os povos originários, porque essa questão do nome, ela requer um certo cuidado, porque quando você nominaliza alguma coisa, você dá uma identidade para isso. Por exemplo, quando a gente fala índio, a gente está falando de um estereótipo. O que é um estereótipo? Uma imagem comum que todo mundo tem daquela palavra, ou daquilo que remete à palavra. Então se lembra de uma pessoa com pouca roupa, com poucas tradições, aquela ideia do não civilizado que foi passado para a gente ao longo do tempo. Então, essa palavra, ela é estereotipada, a gente não usa isso, sabe? A gente fala sempre indígena, que a palavra indígena, ela remete a povo, com cultura, com tradição, com a sua civilização e seu modo de dizer próprios, tá certo? Então usa-se a palavra nativo, originário. A palavra mais comum era aborígene, mas a palavra aborígene ela ficou muito localizada lá na Austrália, com os povos nativos de lá. Os nossos acabaram ficando como indígenas quando o Cristóvão Colombo chega na América, achando que tinha chegado nas Índias, e deu esse nome de indígenas. Então é bem simples, mas essa questão da palavra a gente toma um pouquinho de cuidado com ela, tá certo? Então as questões do PET estão aí bem simples. A primeira é uma questão de marcar, a segunda está falando um pouquinho sobre essa questão do nascidos da terra, porque eles têm esse nome, certo? Tem um texto lá no PET que te fala direitinho por quê, é bem simples de responder. A questão 3 é uma questão de marcar, então no texto do próprio PET você já tem as respostas, né? Principalmente ligado aos povos sambaquis, né? Os sambaquis, como são chamados alguns grupos indígenas primitivos aqui do Brasil, o samba significa sambar aquela concha do mar, e aqui amontoado. Então, eles faziam esse tipo de casa nos litorais, os povos sambaquis. Então, é bem legal, você pode depois ver nos vídeos aí, tem algumas imagens bem interessantes. Certo? E nós vemos aí na última questão uma questão pessoal, que não tem uma resposta pronta, que é uma questão que você precisa pensar um pouquinho sobre a questão do preconceito contra os indígenas do Brasil. Eu deixei alguns sites, alguns vídeos para você ver e ler, né? Inclusive tem um vídeo aí que um indígena fala quem é ele ou quem são eles por eles mesmos, sem nenhum tipo de outra interferência, o que eles pensam sobre eles mesmos. Então a partir daí você consegue muita coisa legal, tá bom? Esse é um vídeo bem simples, é um PET bem simples. Semana que vem nós vamos ter as atividades complementares avaliativas elaboradas pelos professores e vocês vão usar o livro didático. Quem não tem o livro didático ainda, quem não foi lá na escola buscar o livro, pode, ok? Combinar lá com a direção da escola e buscar o seu livro. Tá certo, pessoal? É isso então para essa semana. Bom dia e até semana que vem.